Pai é quem cria e o outro lado da moeda. Muito se fala sobre mães solteiras, pensão socioafetiva e todos os problemas, mas vocês já ouviram falar no outro lado da moeda? Vou contar um pouco sobre minha experiência estando do outro lado. Só para deixar claro, é minha experiência, não um incentivo para você assumir uma criança do nada. Minha mãe engravidou na adolescência aos 16, meu pai tinha 18 anos. Os dois namoravam, mas meu pai ficou assustado com toda a situação e preferiu se afastar. Minha mãe morava com minha avó, que tinha se casado pela segunda vez, e minha mãe tinha ela e seu padrasto. Minha avó julgou muito minha mãe quando descobriu a gravidez e tentou obrigar meus pais a se casarem, porém minha mãe não queria e disse isso para o padrasto, e ele não permitiu que se casassem. Eu nasci, minha mãe tinha 17 anos e seu padrasto agora é meu avô de consideração e padrinho de batismo. Ela voltou a estudar e começou a trabalhar, enquanto minha avó saiu do emprego para ficar comigo. Os dois me criaram, me educaram, infelizmente, tiraram o título da minha mãe, mas ela precisava terminar os estudos. Meu padrinho trabalhou muito a vida inteira e sempre me deu tudo o que eu precisava. Nunca deixou faltar nada, sempre usei as melhores roupas, os melhores calçados e tive vários brinquedos. Não dei muito trabalho na infância, sempre fui uma criança muito feliz. Dei um pouco de trabalho na adolescência, mas sempre respeitei meu padrinho e ele nunca precisou falar duas vezes comigo para que eu fizesse o que ele pedia. Quando cresci e me tornei adulta, quis começar a trabalhar com tatuagem. De todas as pessoas na minha família, ele foi a única que me apoiou, mesmo tendo aversão a tatuagens. Tive momentos inesquecíveis com ele quando me ensinou a andar de bicicleta, quando me pedia para ficar aumentando e abaixando o volume da TV porque não existia controle remoto, quando me distraía esticando os cabelinhos do braço e pedia para cortar um por um, só para eu poder ficar quieta sem derrubar nada por alguns minutos. Todas as vezes que fiz gracinhas e fui engraçadinha e ele deu boas risadas. Hoje, meu padrinho está passando por um câncer aos 76 anos e pela primeira vez tive coragem de chamá-lo de pai. Disse a ele que a educação e o amor que ele me deu a vida toda moldaram a pessoa que sou hoje e que eu não poderia ter tido um pai melhor do que ele na minha vida. Se eu pudesse escolher, escolheria ele 100 vezes. Agora, nesse momento, estamos percorrendo 150 quilômetros até a capital do meu estado para mais uma das 35 sessões de radioterapia. Estou cuidando dele da melhor forma que posso, porque mesmo que não tenhamos o mesmo sangue, largaria qualquer coisa para poder estar com ele nesse momento. Sinto muita gratidão e quero vê-lo melhor logo. Só queria dizer que muito se fala sobre o lado jurídico da coisa, mas pouco se fala sobre o lado dos filhos que precisam, sim, de um pai. Hoje, sei que tê-lo na minha vida foi essencial para o meu desenvolvimento e teria sido tudo diferente se ele não estivesse aqui por mim. Não estou dizendo para você assumir a criança daquela mulher maluca que você conheceu no bar, apenas esta foi minha experiência tendo o melhor pai adotivo do mundo inteiro. Sogra invadiu minha lua de mel e agora exige que eu cuide do meu sobrinho enquanto ela aproveita minha viagem. Meu marido e eu tivemos alguns problemas pessoais após o nosso casamento, já que infelizmente seu pai faleceu e ele precisou de um tempo para se recuperar. Quando ele finalmente se recuperou, eu já tinha desistido de nossa lua de mel, mas um dia ele veio até mim e disse que tinha planejado uma viagem para as nossas férias. Fiquei empolgada, vi todo o planejamento, estava muito animada. Levou cerca de 8 meses para finalmente irmos em nossa lua de mel e nos primeiros 3 dias foi incrível. Visitamos muitos lugares, conhecemos cachoeiras e nos divertimos muito. Em geral, o problema surgiu no 4º dia, acabávamos de voltar de um evento e poucos minutos depois ouvimos uma batida na porta. Pensei que talvez fosse um funcionário do hotel, então eu abri e para minha surpresa, era minha sogra com meu sobrinho. Ela disse que minha tia mencionou que eu estava aqui e como ela queria passar um tempo longe de casa, decidiu comprar uma passagem de avião para vir até aqui. Aproveitou para trazer meu sobrinho. Obviamente fiquei constrangida, já que queria que fosse um momento a sós com meu marido, engoli minha frustração e perguntei onde ela ficaria. Ela disse que era óbvio que ficaria no nosso quarto e eu lhe disse que seria impossível, já que havia apenas uma cama de casal. Então ela disse que obviamente eu dormiria no chão com o travesseiro, enquanto meu marido, ela e meu sobrinho dormiriam na cama. Não queria mais estresse, então concordei com isso. Para aquela noite, decidi discutir com meu marido no dia seguinte. Quando ele a viu, pareceu estar bem com a situação, o que me preocupou um pouco.
O problema maior surgiu no dia seguinte. Meu marido e eu tínhamos planejado ir a uma bela praia perto do nosso hotel e eu estava muito animada com isso. Nos preparamos às 6 horas da manhã, organizamos nossas coisas para a praia e quando estávamos prestes a sair, minha sogra acordou e perguntou para onde estávamos indo. Dissemos que iríamos à praia e ela disse que parecia bom e que tínhamos que esperar por ela. Quando ela finalmente ficou pronta e estávamos prestes a sair, ela me parou e disse que obviamente eu teria que ficar para trás, já que meu sobrinho não podia ser deixado sozinho e ele não queria ir à praia. Eu disse a ela que isso não aconteceria, pois esta viagem era minha e eu não ficaria presa cuidando de uma criança que não pedi para trazer. Foi quando meu marido simplesmente olhou para mim e disse que eu deveria fazer isso porque seria egoísmo da minha parte não fazer. Agora estou sentada aqui, só querendo voltar para casa. Já comprei minha passagem de avião e vou partir hoje à noite. Não me importa o que meu marido dirá, ele voltará em breve, mas não importa. Não vou ficar aqui sendo babá nas minhas férias. Meu namorado me traiu, então o convenci a fazer tatuagens que combinam. Saí do estúdio depois que ele fez a dele primeiro. Isso aconteceu há 5 anos, quando eu tinha 19 anos. Ele tinha 22 na época e era o segundo namorado que já tive. Eu estava perdidamente apaixonada por ele, mas olhando para trás, ele era apenas um bom conquistador e sabia como me provocar, especialmente considerando que era mais velho e muito mais experiente do que eu. Estávamos juntos há quase 1 ano quando uma garota aleatória da nossa universidade me mandou uma mensagem um dia, dizendo: "Ei, você não me conhece, sinto muito por te contar isso, mas estou dormindo com seu namorado há 5 meses. Ele sempre me disse que era solteiro, mas recentemente fiquei suspeita e olhei no celular dele. Estou parafraseando, mas você entendeu?" Fiquei completamente arrasada e me senti como uma idiota. Agora tudo fazia sentido, pois metade do tempo ele estava ocupado e não podia me ver. O que mais me deixou chateada foi o fato de que ele mentiu descaradamente para mim durante o relacionamento, jurando que era monogâmico e esperava o mesmo de mim. E eu era. Depois que minhas emoções se acalmaram um pouco depois de alguns dias, convidei essa garota, vamos chamá-la de Catarina, para um café. Ela concordou em se encontrar e me contar tudo o que sabia. Resumindo a história, Catarina viu no celular dele que ele estava saindo com várias garotas, incluindo eu. Catarina disse que ela e as outras 2 garotas eram apenas amizades coloridas, mas ele não mencionou, pelo menos para ela, que tinha uma namorada e estava traindo. Catarina não se importava com as outras garotas, pois eram tratadas da mesma maneira, apenas amizades coloridas, mas eu estava em um relacionamento sério com ele e não fazia ideia do que estava acontecendo. Depois de descobrir isso, fiquei extremamente brava, eu me senti enganada e manipulada. A coisa madura a se fazer seria confrontá-lo, dizer a ele que ele é um idiota e simplesmente ir embora. Mas eu tinha 19 anos e não podia deixar isso assim, eu queria mexer com a cabeça dele também. Na verdade, não fui eu quem teve a ideia de fazer tatuagens iguais, foi a minha melhor amiga. Depois de compartilhar essa história com ela e dizer que estava muito zangada e queria vingança. Ele já tinha várias tatuagens no corpo, então fazer mais uma não seria algo muito louco. Pensei que talvez eu conseguisse realmente fazer isso. Da próxima vez que vi meu namorado, fingi que nada havia acontecido e agi como se estivesse ainda mais apaixonada por ele. Comecei a plantar sementes em sua mente, mencionando que estava realmente pensando em fazer minha primeira tatuagem, talvez até mesmo com o nome dele, etc. O que ele adorou. Aliás, seu ego estava mais alto do que ele poderia lhe dar. Resumindo a história, em cerca de 2 semanas acabamos indo a uma loja de tatuagens. Minha melhor amiga secretamente esperava por perto em seu carro e eu disse a ela para me pegar assim que me visse saindo da loja. Meu plano era o seguinte: ir lá, agir um pouco assustada e jogar com o ego dele para colocá-lo na cilada. Eu ficaria dizendo coisas do tipo: realmente quero fazer isso, mas sou uma garotinha assustada. Meu Deus, estamos realmente fazendo isso? Vai doer. Eu preciso de um homem grande, forte para mostrar primeiro. E por aí vai e adivinhe, funcionou como um encanto. Não demorou muito para ele decidir ser o primeiro a fazer a tatuagem com o meu nome em sua costela, enquanto tinha um pequeno sorriso que dizia: "Sou um cara grande, forte, legal", estampado em seu rosto. Assim que a tatuagem ficou pronta, eu simplesmente saí do estúdio dizendo: "Eu sei que você está me traindo, burro, idiota.
Ele estava prestes a correr atrás de mim, mas o tatuador o deteve porque ele precisava pagar o time. Foi perfeito. Minha amiga estaciona na frente do estúdio, eu entro no carro e enquanto estamos saindo, meu namorado corre para fora e nos vê indo embora com meu dedo do meio para fora na janela do carro, eu bloqueei ele. Não dei nenhuma explicação, ignorei todas as tentativas dele de entrar em contato. Isso foi muito cruel, talvez infantil 100%. Eu me arrependo, não. Provavelmente ele cobriu a tatuagem com algo mais assim que pôde. Mas só o fato de saber que fiz ele fazer aquilo, me fez sentir satisfeita por dentro. Meu irmão danificou meu controle de $200. Meu irmão de 9 anos constantemente pega o meu controle, às vezes sem a minha permissão. Eu já disse a ele que se ele o danificar, não poderá mais usá-lo, mas ele com certeza o danifica. É o botão L de um controle de Xbox que eu uso com frequência. Eu o peguei de volta e disse que ele tem que usar o próprio controle ou o mouse e teclado. Então ele chorou e foi até meus pais dizendo que eu bati nele. Eu expliquei tudo aos meus pais e eles disseram que eu tenho que compartilhar o controle de $200 que comprei com o meu próprio dinheiro. Eu o deixei pegar emprestado novamente e agora ele age como se fosse dele, ficando zangado e furioso quando eu quero usar o controle. Se você está se perguntando, tenho 15 anos, farei 16 anos em agosto de 2023 e sou da Noruega. Ele também destruiu meu PlayStation 4 ao usá-lo sem minha permissão e meus pais acreditam mais nele do que em mim, mesmo sabendo que ele costuma mentir. Além disso, ele pode ter transtorno do déficit de atenção e essa foi a história de hoje. Levei meu cachorro para a escola e ele atacou todo mundo. Sempre quis ter um cachorro. Algumas pessoas preferem gatos, outras dinossauros e outras passarinhos. Eu prefiro cachorro porque me identifico, sou da cachorrada, au au. Fui num pet shop e achei um pincher, ele já foi pulando na minha cara pra lamber, aí gostei dele, levei pra casa. Chegando em casa, brinquei com o cachorro a noite toda, me senti a pessoa mais feliz do mundo, ele era meu novo melhor amigo. Qual nome vocês dariam para ele? Fui dormir, e toda hora ele pulava na minha cara pra brincar. Já vi que ele era mais atentado que eu, escolhi o cachorro certo, né? Foi aí que resolvi levá-lo para a escola. Já avisei que ia dar isso, minha mãe obviamente não deixaria e eu o coloquei na mochila escondido e levei para a escola. Chegando lá, ele não parava de fazer barulho e a professora já estava suspeitando, mas aí eu comecei a imitar cachorro para ela pensar que era eu. Aí deu certo, raça absoluta, linda consciência. Aí chegou na hora do recreio e eu resolvi soltá-lo. Aí todo mundo quis brincar com ele e o cachorro começou a ficar agitado e pular na cara de todo mundo. Aí a professora chegou brigando comigo, mas ela esqueceu que ele era um pincher e todo pincher vem com a função de tremer e morder como padrão de fábrica. Aí ele ficou eufórico e a atacou. Aí eu tentei segurá-lo e ele me mordeu e começou a atacar. Aí ligaram para minha mãe e eu tomei suspensão, pelo menos vou ficar jogando.